Negócios na pauta. Oferecimento Cimento Bravo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. Desde as eleições de 2022 que o debate político se confundiu com o debate econômico. A mudança de orientação política com os resultados das eleições presidenciais causaram apreensão nos analistas financeiros e precaução nos empresários, além de uma atitude poupadora do consumidor. Isto demonstra que a política, sim, influencia fortemente o ambiente econômico e o de negócio, e que andam de mão dadas. Política e economia. Se quer saber mais sobre este assunto, fique conosco porque o Negócios na Pauta está só começando. Desde as manifestações de rua no governo Dilma, a política foi para a primeira prateleira do debate nacional. Os problemas causados pelas políticas econômicas daquele governo causaram uma polarização na sociedade brasileira, com reflexo na política e, obviamente, no ambiente econômico. A política se tornou muito mais importante com o crescente engajamento da sociedade. E o debate entre políticas econômicas liberais ou de orientação social tem gerado posições exacerbadas. Os resultados econômicos no primeiro trimestre de 2023 causaram grande apreensão no meio empresarial, mas parece que agora a economia está voltando aos trilhos com inflação decrescente e reativação das atividades econômicas. Nesse cenário, a importância dos estrategistas e cientistas políticos cresceu, e o que eles preveem é que vai acontecer no cenário nacional, e a análise que fazem do momento atual é muito importante para as decisões de investimentos e para os negócios também. Bem, para falar deste tema, estamos recebendo aqui em nossos estúdios Paulo Moura, que é especialista em marketing político. Boa noite, Paulo. Boa noite, Arthur. É um prazer estar aqui no seu programa, Negócios em Pauta. A expectativa é a melhor possível sobre a nossa conversa. Olha, que bom que você atendeu ao nosso convite. Mas, enfim, você que está lançando um livro agora sobre estratégia política, como é que você está vendo o cenário político no Brasil nesse momento, Paulo? Olha, Arthur, eu sou um otimista da política, das perspectivas, da prática da boa política, né? Então, eu acho que o momento que a gente vive aí é de importantes decisões importantes que estão para ser tomadas e que têm um impacto direto no dia a dia das pessoas, por que não dizer na economia como um todo. E é a expectativa que tanto o empresariado hoje convive, como o setor político. Aliás, como você falou na abertura do nosso programa, elas andam de mão dadas, né? Sim, sem dúvida. Bem, Paulo, aí tem a questão das eleições locais e as eleições nacionais, né? Então essa distinção é forte, porque a economia ela influencia o todo. É muito mais fácil a política nacional ter uma influência na política local do que o contrário, não é isso? Sim, perfeito. Quando a gente fala de eleições para presidente da República, para governador, elas têm um impacto diferente nos municípios. Quando a gente fala de eleição municipal para prefeito e vereador, aí é uma coisa mais local. Então, às vezes, você tem uma região do país onde a economia gira, vamos imaginar, no agro. Então, o agro ali naquela região, se for uma região onde o agro é muito forte, isso tem um impacto muito grande nos indicadores relacionados ao agro. Se você vai para uma outra região do país, agora, em 2024, nós vamos ter eleição para prefeito e para vereador. Se você vai numa área onde o turismo, por exemplo, é muito forte, qualquer ação relacionada ao turismo, aumento de passagens, a cobertura das aeronaves, tem voo direto, não tem voo direto, isso tudo impacta na economia e, consequentemente, impacta na questão da comunicação que vai ser feita, seja o governo ou seja a oposição. De qualquer forma, a gente está vivendo uma situação no país, diria que de uns anos para cá, talvez quando se consolidou a questão do financiamento público de campanha do Congresso muito mais forte, né, Paulo? E que isso requer uma outra resposta do Poder Executivo. E isso parece que está criando muitas fricções e isso não está ajustado ainda, né? O que você acha disso? Olha, eu acho que o financiamento de campanha, as medidas foram corretas, foram ajustadas
Eu sou favorável à medida do financiamento de campanha da forma como está. Acho que o controle deve permanecer rígido, né? Financiamentos, Caixa 2 ou qualquer uma dessas situações, isso deve ser combatido. Isso não é bom para a democracia, isso não favorece o princípio da igualdade de condições, né? Agora, aí isso tudo ainda é muito novo, né, Arthur? Então, assim, o Brasil vive uma democracia muito nova, onde ele vai se ajustando. A cada eleição, a gente percebe, às vezes, um desacerto numa movimentação, mas no todo eu vejo isso de uma forma muito positiva e acho que o Brasil está caminhando cada vez mais para eleições mais igualitárias, com melhores condições e cada vez mais profissionalizadas. A gente aqui, como conversa muito com o empresariado, né, e de certa forma também atuamos no setor privado, há uma percepção geral dentro do empresariado que parece que às vezes a classe política trabalha com uma lanterna na popa, né? Sempre olhando para o passado, não entendendo as situações do presente. Então, situações como essa de um Congresso forte, essa de que há uma mudança forte dentro da economia nacional, em que um setor que não era majoritário até uns 15, 20 anos atrás, como o agronegócio, ele passa a ser muito importante e, consequentemente, a política conservadora ela acaba sendo mais vista, né, mais entendível, e isso gera uma reação, talvez, de uma classe política que não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Como é que você vê isso, Paulo? Olha, eu acho que primeiro a gente precisa fazer uma análise do tamanho do país que a gente vive, né? É um país de tamanho continental, então a gente tem características em determinadas regiões do país, do ponto de vista econômico e social, que são completamente distintos de outras regiões. Então, quando você tem uma região onde o agro é muito forte, logo você vai ter ali interesses que convergem para isso. Só que o agro hoje, o impacto disso na economia do país é muito grande. Então, isso termina tendo uma representatividade regional, mas com impacto nacional. E daí a incompreensão de setores do país onde não convive com o agro. Então, eles não sabem a força exatamente do agro, eles sabem que isso movimenta a economia do país, isso tem um impacto na economia do país, mas eles não conhecem a fundo. E o desconhecimento gera aí essa resistência. Eu acho que não é só a classe política, a gente costuma dizer que a Faria Lima não conhece o Brasil, né? Porque esse Brasil que está surgindo, eu estava vendo de manhã hoje algumas estatísticas, né, que na década de 60, ou 1960, o Brasil tinha 25% do produto interno gerado na América do Sul e hoje tem mais de 50%. Quer dizer, o país dobrou de tamanho em termos de economia e países como a Argentina regrediram para 1/3, né? Sim. Quer dizer, hoje é dominante e aí o país também tem dificuldade de se enxergar até como um ator mundial, né? Ainda não consegue se enxergar. Mas a gente vai deixar isso para o próximo bloco, porque a gente agora faz uma rápida pausa para os nossos comerciais e na volta vamos saber mais sobre política e economia. É já já.